Boa noite a todos. Que Jesus continue a abençoar-nos com as vibrações de saúde e paz nesta noite de harmonia, de equilíbrio para todos nós. Hoje nós vamos tratar de um tema que representa praticamente a base de todos os nossos estudos, como também os fundamentos da doutrina espírita. Consideramos que, dentro da revelação espírita, trazendo além dos conceitos novos, também a revivescência e a lembrança dos ensinamentos de Jesus, os maiores esclarecimentos são a respeito da questão do nosso pensamento. Ou seja, antes da doutrina espírita, nós tínhamos uma ideia muito vaga do que seria o pensamento, algo abstrato, subjetivo, mas com os conceitos da doutrina espírita, principalmente aqueles trazidos por André Luiz, nós encontramos renovações importantíssimas a respeito do pensamento. Agora vocês vão conseguir captar também o meu pensamento transformado nas imagens que iremos projetar. Hoje nós iremos ver algo relacionado com o pensamento, mas principalmente vinculado às ideações, às obsessões, gerando ideias ou pensamentos doentios. Nosso início de estudo, nós vamos primeiramente tentar responder esta pergunta: o que é o pensamento? Já falávamos no início que os novos conceitos que a doutrina espírita e André Luiz trouxe abriu para cada um de nós um entendimento maior do que seja realmente o pensamento. Hoje também nós já contamos com evidências científicas fortíssimas que fazem com que compreendamos que o pensamento deixa de ser algo subjetivo e abstrato para se tornar uma realidade palpável e objetiva em nossas vidas. Essa realidade objetiva, ela é mais extensiva na dimensão espiritual, ou seja, na dimensão seguinte à dimensão física. Sentimos a influência direta dos pensamentos no nosso dia a dia, principalmente no nosso corpo. Porém, os reflexos mais evidentes, mais diretos, ostensivos, palpáveis, eles se concretizam principalmente na dimensão espiritual e passamos a sentir os reflexos de uma forma mais forte sobre todos nós. No livro Libertação, de André Luiz, quinto livro da sua série, é praticamente um tratado de obsessão, de compreender como se dá os mecanismos da influência de um espírito sobre o outro. A título de esclarecimento, para quem não conhece ou esteja vindo pela primeira vez à Casa Espírita, quando nós falamos de obsessão, nós estamos falando do fenômeno em onde ocorre a influência de uma inteligência espiritual sobre outra. Essa influência tanto pode ser de encarnado para encarnado, pode ser de desencarnado para encarnado, como também pode ser de encarnado para desencarnado. Ou seja, a influência que existe de um espírito sobre o outro, ela ocorre em 4 modalidades. A primeira, de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, daqui para lá. A terceira, de lá para cá. E a quarta, que é entre os espíritos desencarnados. Por quê? Porque todos nós somos espíritos.
A diferença entre nós e os que já estão do outro lado, os que já atravessaram a fronteira da morte, da desencarnação, é apenas que nós possuímos um corpo de carne, uma vestimenta. Por enquanto, né? Chegará o momento que teremos que devolvê-la. Neste livro, um professor que fora resgatado por André Luiz e a equipe socorrista em missão, depois de um certo diálogo, ele pergunta para André Luiz, faz essa pergunta: que é o pensamento? A gente encontra nesta pergunta dele todo o conteúdo de aflição que ele vinha sofrendo por um período muito longo, após o seu desencarne, que estava sendo provocado exclusivamente pelo pensamento. E André Luiz dá-lhe uma resposta fundamentada, ele diz, fundamentado no que eu já aprendi até o momento, nós podemos dizer inicialmente que o pensamento é, sem dúvida, força criadora de nossa própria alma. E por isso é a continuação de nós mesmos. Prestem muita atenção, minha gente. Essa última frase é a continuação de nós mesmos. Isto quer dizer, o nosso pensamento é quem nos molda. Nosso pensamento é quem nos constrói, que nos edifica, que nos fornece os elementos necessários para o nosso próprio desenvolvimento psíquico e, consequentemente, físico, porque veremos que o físico e o orgânico é reflexo do psíquico. Então, o pensamento é, sem dúvida, força criadora de nossa própria alma. André Luiz, no primeiro capítulo do livro Evolução em Dois Mundos, ele diz uma frase muito interessante. Ele fala que nos fundamentos da criação vibra o pensamento imensurável do Criador. E, em cima deste pensamento, vibra o pensamento mensurável da criatura, ou seja, nós. Então, quando nós olhamos para esse universo infinito, essas inúmeras galáxias, constelações, cujo tamanho e distância nós não conseguimos abarcar pelo nosso pensamento. Quando diz assim, determinado planeta for descoberto, por exemplo, há menos de um mês, eu recebi notícia por um site de descobertas científicas que um planeta praticamente semelhante à Terra fora descoberto. Quase condições físicas semelhantes que abre a possibilidade de ter vida, talvez igual a nossa aqui. Mas está distante ali 5 ou 10 mil anos-luz. Então, na nossa mente não dá nem para a gente imaginar esse tamanho. Então, você olha essa vastidão desse universo infinito para entender que a base de toda essa construção é o pensamento imensurável do Criador. Mas as constelações, os mundos, sejam materiais ou imateriais ou espirituais, são criações do pensamento do Espírito, ou seja, de cada um de nós. Hoje, na nossa inferioridade e pequenez, nós estamos construindo um mundo pequeno em nossa volta, como reflexo das nossas ações. Porém, com as entidades mais angelicais e siderais, espíritos mais evoluídos, constrói esses mundos que povoam, que preenchem todo o universo. É algo incalculável. Então, o pensamento é a continuação de nós mesmos. Através dele, atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão de nossa influência no bem ou no mal. Essa segunda parte, ela já nos convida a uma reflexão mais profunda do que compete a cada um de nós.
No primeiro conceito, define a estrutura do pensamento. Mas a segunda, como essa estrutura, como esse pensamento se movimenta, como ele nasce, como ele se movimenta e a responsabilidade que compete a cada um de nós. Porque diz, é no meio em que vivemos, dentro desse mundo, através do meu pensamento, do nosso pensamento, cada um de nós pode estabelecer o padrão de influência. Quando diz cada um de nós pode estabelecer, então tira a responsabilidade de fora e coloca para dentro de cada um de nós. Portanto, a influência que eu vou promover sobre outro espírito, ela pode ser boa ou má. Que às vezes a gente usa a palavra, quando diz influência, e tem uma tendência de imaginar que é algo negativo, mas a influência pode ser boa também. Todos nós gostaríamos de receber influências boas. Mas, para que você receba influências boas, tem que estabelecer o padrão de sintonia para essas influências. Fundamentado neste conceito, foi que William James, considerado os maiores psicólogos do século, das mentes mais brilhantes e da sua época, ele, tratando da questão das energias mentais, que as energias mentais e a própria expressão do pensamento, ele cunhou esse conceito que eu acho fantástico e nunca me canso de repeti-lo, porque é uma síntese do que nós vimos da revelação dos Espíritos na anterioridade. A maior descoberta da minha geração, ele falou isso no século XIX, entendeu? É que os seres humanos, alterando suas atitudes mentais, podem alterar sua própria vida. Porque nós não vimos que o pensamento é força criadora e uma continuação de nós mesmos? Então, se você altera suas atitudes mentais, você pode alterar a sua própria vida. Porque da mesma forma que você pensa, assim você será. Porque é a extensão e a continuação daquilo que nós somos. Vejamos o seguinte. O Espírito Áureos, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele fala que nós renascemos exatamente para buscar aquilo que Paulo de Tarso chama nas suas epístolas de o bom combate. Quando ele diz que nós somos uma vasta legião de combatentes em vias de vencer os inimigos que nos povoam a fortaleza íntima ou o mundo de nós mesmos. Ou seja, estamos na existência como soldados que partem para uma luta e para uma batalha. Mas com muita propriedade, o apóstolo Paulo chamou de o bom combate. Porque os inimigos que nós vamos procurar vencer, eles não estão lá fora. O grande erro e o maior erro do ser humano é quando ele acha que os seus adversários estão fora dele, quando na realidade está dentro. Quando diz, o mundo íntimo, ou seja, os nossos inimigos estão fechados, arquivados, na fortaleza íntima, nesse mundo que cada um construiu de si próprio. E aí alguém já pode estar se fazendo a pergunta, que mundo é esse? Como foi construído? O que é que contém lá dentro? O mundo íntimo, essa fortaleza que existe dentro de cada um de nós, é o somatório de todas as ações, as consequências, os efeitos das nossas múltiplas existências. De existência em existência, de degrau em degrau, de grão em grão, nós vamos de pensamento em pensamento, de ações em ações, de atitudes em atitudes, de comportamento em comportamento, nós vamos edificando esse mundo íntimo, que fica enclausurado. E lá estão exatamente quem é que povoa? Os nossos inimigos mais íntimos, que são exatamente nossas tendências
aptidões e reflexos de atitudes negativas que tomamos no passado. Está tudo arquivado aqui, no nosso coração, no nosso inconsciente, está tudo de cada um de nós. Por quê? Porque nós estamos começando a despertar para a realidade espiritual. E o nosso passado evolutivo foi cheio de quê? De lutas, de guerras, de disputas, de jogo de sentimentos e emoções inferiores, onde cada um procurava sempre passar por cima do outro, vencer a qualquer preço, enganar, ludibriar, e fomos construindo esse mundo íntimo de cada um, dentro de nós, que está povoado pelas imagens e os inimigos, entre aspas, que nós colocamos. Aí ele diz, quem são esses inimigos? Inimigos simbolizados em nossos velhos hábitos de convívio com a natureza inferior, a nos colocarem em sintonia com os habitantes da sombra. Portanto, isso aqui é taxativo. Se nós fôssemos perfeitos, então nós não estaríamos mais nesse planeta de prova e expiação. Nós já estaríamos reencarnados, ou talvez não reencarnados, em mundos mais evoluídos. Mas se nós nos encontramos ainda no planeta Terra, na fase evolutiva em que este planeta se encontra, é porque nós ainda somos ainda do aspecto evolutivo mais inferiorizado. Como diz Emmanuel, não somos tão maus como os homens das cavernas, os primitivos, mas também ainda estamos um pouco distantes da angelitude. Nem somos maus, mas nem somos bons. Estamos no caminho do meio, porque estamos começando a vislumbrar um novo horizonte. Estamos começando a fazer brilhar a luz interior, muito bem simbolizado na leitura precedente, na questão da candeia. Nós estamos começando a acender a candeia dentro de cada um de nós, mas, como bem foi lembrado, precisamos mobilizar os combustíveis necessários para que essa luz brilhe e aumente o seu brilho, como foi dito, o óleo do amor, do trabalho, da renúncia, da abnegação. Tarefa de cada um. Então, só que esses hábitos inferiores é que nos colocam em sintonia com os habitantes das sombras. Habitantes das sombras são os espíritos ainda vinculados e comprometidos com o mal, que perseveram com a ideia fixa de combater o bem. São os inimigos da luz. Então, existem muitas falanges chefiadas, organizadas por entidades inteligentíssimas, porém inferiorizadas do ponto de vista moral, que procuram vergastar os espíritos mais enfraquecidos, como também manipular aqueles espíritos fracos que se deixam influenciar exatamente porque ainda cultivam e alimentam dentro de si isto, que ele chama o quê? Os velhos hábitos que nós trazemos como reflexo do convívio com a nossa natureza inferior. Portanto, se nós queremos, então veja bem, nós já vimos que através do pensamento, continuação de nós mesmos, estabelecemos o padrão de influência para o bem ou para o mal, e que esse padrão de influência é determinado na atualidade principalmente pelos inimigos simbolizados nos velhos hábitos que ainda trazemos do passado. Daí a necessidade de que os espíritos batem sempre na mesma tecla, quando falam a necessidade da transformação moral, da reforma íntima, da renovação interior, da mudança de pensamento, palavra e comportamento. Por quê? Nós precisamos ir fundo, precisamos mergulhar lá naquela fortaleza íntima. Quando os espíritos chamam de fortaleza, é porque a coisa é protegida e às vezes é difícil de você chegar. Mas quem tem que chegar é o próprio indivíduo. É difícil
mas não é impossível. E representa a nossa tarefa. Então, seguindo, Emmanuel diz, estabelecendo a mesma linha de raciocínio, o pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Agora dá para a gente entender. Quando você quando você estabelece para si próprio um pensamento inferior de revolta, de mágoa, de doença, de aceitação com as contingências da vida, assume a atitude do coitadinho, de que tudo acontece comigo, eu não melhoro nunca, é difícil, eu não vou ficar boa. Então, quando você está são, o que é que acontece? Esse tipo de pensamento vai gerar reflexos desarmônicos na sua estrutura psicofísica. Mas se você está doente, aí faz o pior, você já está doente, aí agrava. Por isso que as pessoas que cultivam pensamentos e ideações negativas adoecem mais e quando adoecem, demoram mais a ficar boas e a se recuperar. Exatamente porque o indivíduo estabelece um reflexo através de mecanismos íntimos que não nos permite abordar hoje. Teríamos que mergulhar na intimidade, lá da fronteira entre o subjetivo e o objetivo, entre matéria e espírito, que é objeto de outra discussão. Mas entendamos que quando você pensa negativamente, estabelece de forma automática um reflexo na sua estrutura psíquica e física. E aí Emmanuel continua dizendo, todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estado de mitose. Mitose é o processo de duplicação das nossas células. Nós temos, em média, 1 trilhão de células por cada quilo de peso. Quem pesa uma média de 60 quilos, 60 trilhões de células no nosso organismo, que estão num processo de multiplicação contínua e de forma muito rápida e automática. Isso é o que se chama a mitose. Você está constantemente renovando todo o seu corpo. Quando nós estabelecemos o pensamento depressivo, de tristeza, principalmente, o que é que acontece? Vai influenciar exatamente esse processo de duplicação. E aquela célula que poderia se multiplicar de forma saudável, ela pode se multiplicar de forma doentia, por quê? Porque foi afetada pelos fatores de desagregação proporcionados pelo pensamento de tristeza. Por isso que toda vez que vem um pensamento de tristeza, a pessoa tem que tentar afastar o mais rápido possível, porque esse pensamento vai influenciar isso aí. E aí ele continua, nossas emoções doentias mais profundas, qualquer que sejam, geram estados enfermiços. Então, quando nós, raiva, ira, ressentimento, mágoa, ódio, olha só como Jesus, com muita propriedade, recomendou-nos o perdão. Por quê? O perdão faz com que você altere o mundo íntimo, que é exatamente essas emoções doentias. Porque a pessoa que perdoa vai afastar do seu coração ressentimento, mágoa, ideia de vingança, ódio. E aí ele vai o quê? Ele vai inverter esses fatores. Em vez de ser fatores de desagregação, passa a ser fatores de harmonia. Os sintomas patológicos, ele arremata no livro Pensamento e Vida. Os sintomas patológicos na experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações, operando desajustes nos implementos que o acompanhem. Então, não são todos, como ele diz, na maioria, porque existem doenças que não têm causas espirituais nem mentais. São as doenças causadas pelos excessos de toda ordem, pela gula, pelos vícios, entendeu? Pela ociosidade, os desregramentos.
Então, gera um contingente de doenças que não tem nada a ver com fundos espirituais ou mentais, mas tem a ver com a responsabilidade do indivíduo, porque pelas escolhas que ele fez de adotar, de assumir tal estilo de vida. E hoje não precisamos nem falar, porque é fato conhecido de todos, que o estilo de vida de cada um de nós hoje é fator determinante para a qualidade de vida e de saúde ou doença que o indivíduo apresenta, certo? Portanto, olha, a cólera, chegamos lá nos sentimentos mais profundos, é a cólera, o desespero, a crueldade, a intemperança, criam zonas mórbidas, ou seja, regiões doentias, de natureza particular no cosmo orgânico, ou seja, no corpo físico. Tudo proporcionado por esses desequilíbrios emocionais. Impondo às células a distonia pela qual se anulam todos os recursos de defesa. Abrindo-se leira fértil, ou seja, abre uma brecha à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. Ou seja, esse tipo de emoção e de sentimento desequilibrado, ele abre uma brecha no mecanismo de defesa que nós possuímos, que todos nós possuímos. O nosso organismo, ele vive num equilíbrio entre duas formas de fatores. Fatores agressivos, patógenos, bactérias, vírus de todo tipo que nós temos na nossa pele, no nosso intestino, no estômago, tudo isso. E os fatores de defesa que estão dentro de cada um de nós, produzidos. Os elementos de defesa que o nosso organismo produz. Então estabelece uma barreira que procura. Quando você está com saúde é porque está havendo equilíbrio. Nem os bandidos invadem, usando a linguagem popular, e os soldados, que são os elementos de defesa, estão protegidos. Não tem guerra. Está cada um no seu cantinho. Um equilíbrio. Quando você vivencia essas emoções desequilibradas, o que é que acontece? Você perde esse equilíbrio. Por quê? Porque ocorre essa leira fértil, ocorre uma brecha. É como se você tivesse uma cerca protegendo e de repente abre-se uma porteira bem grande e por ali ocorre a invasão de micróbios patógenos nos órgãos menos resistentes. Em outras passagens, os Espíritos dizem: quais são os órgãos menos resistentes? São aqueles órgãos que causa da nossa falência no passado, onde nós erramos no passado. Ele diz isso daqui, ó. Aí já é André Luiz que fala, ó, toda queda moral nos seres responsáveis opera certa lesão no hemisfério psicossomático ou perispírito, a refletir-se em desarmonia no hemisfério somático, corpo físico, provocando determinada causa de sofrimento. Vejam aí por que é que os Espíritos dizem que a grande maioria das nossas doenças são provocadas pelos desregramentos morais. Tem uma causa moral, porque a queda moral nos seres responsáveis, a quem mais é dado, mais será cobrado, principalmente. Por quê? Porque o indivíduo vai promover a lesão no seu corpo espiritual. O perispírito, para quem não conhece, é o corpo intermediário que une o espírito com o corpo físico. Esse corpo é muito sensível. A sua natureza, a sua constituição são de estruturas muito sensíveis, diretamente, principalmente o quê? Aos nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Por isso que eu falei do início, que a ação do nosso pensamento quando nós estamos encarnados sobre o corpo físico é mais lenta. Porém, no corpo espiritual, no perispírito, que é o corpo que nós nos apresentamos após a morte, essa ação ela é imediata e é mais ostensiva e é de uma forma mais direta. Quando você pensa, você estabelece um padrão de pensamento, imediatamente o seu corpo espiritual assume aquele padrão. Seja de frequência elevada ou lenta, de acordo com o tipo de emoção ou de conduta que você estabelece,
Ou seja, de vibrações mais sutis e elevadas, quando o indivíduo se investe de ideais nobres. Portanto, a lesão direta, quando nós falimos moralmente, quando nós caímos, quando nós cometemos atos e deslizes morais, nós lesamos diretamente o nosso corpo espiritual nos órgãos correspondentes à nossa falta. Esse reflexo estabelece diretamente no órgão do corpo físico. É esse órgão que fica menos... Vamos dar um exemplo. Vamos supor que a pessoa, ela faliu no campo das ideias, do pensamento. Certo? Faliu aí. Aí estabeleceu uma resistência menor nesse campo. Na futura existência, nos primeiros momentos em que ele estabelecer essas emoções desequilibradas, o que é que vai acontecer? Cai as suas defesas e se instala determinadas psicopatologias, por exemplo. E assim vai em cada órgão. Você, por exemplo, tirou a sua vida no passado afogado, uma coisa assim. Então você vai trazer a sua estrutura pulmonar menos resistente. Qualquer desequilíbrio é lá onde vai se instalar. E assim vai em qualquer órgão do nosso corpo, intestino, fígado, estômago, coração, em qualquer um deles. Porque o órgão corresponde ao mesmo órgão que nós afetamos pela nossa queda moral em existência no passado. E aí ele diz, olha, cada qual de nós renasce na terra a exprimir na matéria densa o patrimônio de bens ou males que incorporamos nos tecidos sutis da alma, que é o quê? O perispírito, o corpo espiritual que nós falamos. Isso é a palavra de Clarencio no livro Entre a Terra e o Céu. Então, conhecendo um pouco esse mecanismo do pensamento, eu trouxe para ilustrar alguns casos de como o pensamento provoca essas obsessões e essas ideações doentias. É lógico que na obra de André Luiz e na de Kardec, a classificação é vastíssima, mas aqui apenas para a nossa reflexão, vejamos, por exemplo, um caso de obsessão anímica de efeito inteligente e telepática. Obsessão anímica é aquela que é provocado os próprios indivíduos, por nós. O que é anímico, o que é da própria pessoa é anímico. O que não é dele, é que a gente pode dizer, isso aqui é espiritual. Então, só fazendo um parênteses para esclarecer, você pode ter uma dor, digamos assim, uma patologia, uma doença, um desequilíbrio, que é de causa, que é espiritual. Mas essa espiritual pode ser de causa anímica, ou seja, do seu próprio espírito, ou pode ser obsessiva de outro espírito, de uma influência de um espírito inteligente. Mas, como existe esse caso diferente, obsessão anímica, ou seja, é aquele tipo de pensamento de força que era sua, que se transforma em fator obsessivo. Fator obsessivo, ou seja, o problema é todo nosso, é do próprio indivíduo, não tem nada a ver com outras inteligências. Aqui, olha, é o caso que relata no livro Obreiros da Vida Eterna, lá no capítulo 2, quando se fala da questão dos antagonismos em família. Eu trouxe esse caso porque quem é que não tem problema dentro da sua família? Eu não conheço ninguém que diga que a sua família está perfeita, porque se tiver uma, pode colocar as asinhas de anjo e partir para o céu diretamente. E Emmanuel já disse, a maioria dos casamentos na atualidade são provacionais. E são provacionais e na família se reúnem espíritos comprometidos com os erros do passado, que a providência e a bondade divina reúne-os em uma nova existência para ali aprenderem as leis de amor, se suportarem, paciência, compreensão, entendimento, perdão, renúncia. Esse é o que nós temos que aprender na família. Então a gente encontra, tem na minha, tem na de vocês, tem na de todos nós. Os choques de opiniões, as desavenças, as brigas, as discussões, as crises,
porque tudo isso são reascendidos. Veja bem o que é que está lá no livro Obreiro, que Jerônimo fala, Obreiro da Vida Eterna, olha. No círculo das recordações imprecisas, a se traduzirem por simpatia e antipatia, olha, é o que nós, cada um vai pensar logo na sua família e vai saber, e vai logo entender isso aí. Quem tem simpatia e quem não tem simpatia dentro da sua casa. Vemos a paisagem das obsessões transferida ao campo carnal, onde, em obediência às lembranças vagas e inatas, olhe, obediência às lembranças vagas e inatas, é o passado voltando aí. Os inimigos que estavam aguardando na fortaleza íntima, trancados, que a gente vinha abordando no início. Os maiores inimigos dentro de cada um de nós. As lembranças vagas e inatas, os homens e as mulheres, jungidos, ou seja, unidos uns aos outros pelos laços de consanguinidade ou dos compromissos morais, se transformam em perseguidores e verdugos inconscientes entre si. Então é aí, é a família brigando, desunida, onde não procuram implantar as leis do Evangelho, nem do amor, se deixam influenciar pelo passado. Agora veja bem, é a lembrança vaga, inata, e é inconsciente, gente. Veja como é que são as coisas. É quando você olha e diz, eu não me dou com essa pessoa, ou então, são irmãos que não se suportam, são famílias que se intrigam, que brigam, que lutam. É o passado que vem. Foram inimigos no passado, fizeram promessas antes de renascer, para uma nova existência se repararem, mas quando renascem e se reencontram, deixam que as reminiscências acionem todo esse jogo de forças, levando aquelas pessoas a repetirem os mesmos erros. E aí ele continua dizendo, um outro tipo, ainda mesmo continuando, obsessão anímica de efeito inteligente e telepática. Os antagonismos domésticos, ele vai dizer, os antagonismos domésticos, os temperamentos aparentemente irreconciliáveis entre pais e filhos, esposos e esposas, parentes e irmãos, resultam, observe, olha, dos choques sucessivos da subconsciência, conduzida à recapitulação retificadora do pretérito, ou seja, do passado distante. É a repetição. Existe algo que é, digamos assim, que existe dentro do processo reencarnatório que ocorre sempre, que é o imperativo da recapitulação. Em todo o processo reencarnatório, o imperativo da recapitulação está presente, ou seja, a repetição das experiências passadas onde nós falimos, elas voltam com novo colorido, em nova paisagem. Para quê? Para que nós possamos dar, usando a linguagem evangélica, o testemunho. Se nós realmente nos melhoramos, se nós realmente estamos com novos propósitos, se nós queremos nos renovar, ou se a nossa vida é apenas uma fachada e nós não queremos mudar. Falamos, mas na hora de agir e de praticar, nós fazemos o contrário. Por isso que dizem, é no seio da família que estão as nossas primeiras lutas, os nossos primeiros desafios, nossos primeiros inimigos a vencerem. Porque quando se faz um planejamento reencarnatório,
Não se vai discutir, olha, você vai ter amigo tal, colega de trabalho aqui, não sei o que. Não é assim. Olha, você vai renascer, vai se consorciar mais ou menos com determinada pessoa. Vai receber como filho esses espíritos que você é devedor para ele. Vão se reencontrar e aí vão construir novas bases de um futuro. É assim que a coisa é discutida. Por isso que os Espíritos fazem. Nossas primeiras necessidades estão no seio da família. Não adianta cultivar a amizade no bairro inteiro, se dentro de sua casa você está cheio de desavenças, de inimigos e de desarmonias. Por quê? Porque o passado está lá, convidando a esta renovação. Olha, outro tipo de obsessão anímica de efeito inteligente telepática é o caso Jovino e Anésia, que é descrito nos domínios da mediunidade, no domínio da mediunidade. Um resumo rápido, que o nosso tempo está se esgotando. Gostaria de termos mais tempo, mas fica para a próxima. Olha, Anésia, Jovino era casado com Anésia, só para você entender. Só que ela, uma mulher bem correta, comportada, libada, criava lá os seus 3 filhos, e ele era o cara farrador. Entendeu? Não queria saber de nada, de responsabilidade, de casa, de nada. E só chegava em casa e inventava 1000 mentiras para se mandar. Então, só um resumo aqui do que se passou. Ele chega em casa, tem uma discussão com ela, depois ela pergunta se ele vai ficar para o evangelho, ele briga, diz que não, que vai embora, bota um paletó novo, porque tem um jantar de negócios. Mas o que é? Imediatamente, na mente dele, surge a imagem de uma moça. O jantar de negócio dele é o encontro com uma moça que ele vinha tendo um assédio e vinha tendo uma experiência extraconjugal. Então, o que é que acontece? Depois que ele vai embora, o que é que acontece com Anésia? Olha só como a vulnerabilidade de que todos nós somos portadores. Ele foi lá para as farras dele e ela ficou em casa. À medida, porém, que Anésia monologava intimamente em termos de revide, a imagem projetada de longe abeirava-se dela com maior intensidade, como que a corporificasse no ambiente para infundir-lhe mais amplo mal-estar. Ou seja, quando o marido foi embora, ela disse: eu sei, ela vai se encontrar com aquela, eu conheço aquela, eu sei quem é, aquela fulana, que veio destruir nosso lar. Quando ela pensa, olha, vocês vejam, para a gente entender o que é um pensamento obsessivo e uma ideação doentia, como você pode construir um mal para si próprio. Quando ela pensa, imediatamente surge a imagem dessa moça. Aí é quando ele diz, à medida que ela ficava ruminando os seus pensamentos e falando, a imagem ia se aproximando, ela surgia como se fosse lá na porta, e a imagem vinha se aproximando dela, tomando forma, movimento, se materializando como se fosse a própria pessoa. Aí, seguindo, olha, a mulher que empolgava o espírito de Jovino, ali surgia agora visivelmente materializada aos nossos olhos. Isso é André Luiz dizendo. A mulher estava materializada, mas na realidade o que era aquela materialização? Apenas uma construção mental do pensamento doentio, enfermiço de Anésia. Ruminando aquela sensação negativa pelo que ela estava passando. Aí vamos na sequência. E as duas, assumindo a posição de francas inimigas, passaram a contenda mental. Então vejam só, vocês estão entendendo agora quando André Luiz diz, nosso primeiro slide, o que é o pensamento? Força criadora da própria alma, extensão de nós mesmos. Olha aí, um quadro mental estabelecido de um encarnado que materializou um inimigo que ela construiu com suas próprias ideias e iniciou uma disputa. Então, olha só como é que isso acontece. Lembranças amargas, começaram a contenda mental, isso de mente para mente. Lembranças amargas, palavras duras, recíprocas acusações. A esposa atormentada passou a sentir desagradáveis sensações orgânicas. Olha só, aquilo que era mental, subjetivo, já refletiu-se no seu corpo físico. Isso é só um exemplo de como as emoções desequilibradas e inferiorizadas podem afetar o nosso corpo.
O sangue afluía ali com abundância à cabeça, impondo-lhe aflitivo tensão cerebral. Ou seja, ela estava na iminência de ter um derrame, um AVC orgânico, é a mulher encarnada, como consequência da sua atitude íntima, gente, das emoções desequilibradas. Quanto mais se lhe dilatavam os pensamentos de revolta e amargura, quanto mais ela se revoltava contra o marido, contra essas jovens, tudo, mais se lhe avultava o desequilíbrio físico. Ela poderia desencarnar ali naquele momento. E ia dizer, teve um AVC, teve um derrame, teve uma crise hipertensiva. E eu botar as causas de quê? Foi pressão que subiu, foi sal demais que comeu, não fazia exercício, não fazia nada. Tudo isso podiam ser fatores secundários, mas a causa primária estava aqui. A causa primária, uma emoção, um sentimento de revolta, de amargura, de ciúme, de desequilíbrio perante a situação. Pensamentos, aí ele quando diz, pensamentos guerreiam pensamentos, assumindo as mais diversas formas de angústia e repulsão. Exterioriza-se e projeta-se, formando imagens e sugestões que arremessa sobre os objetivos que se propõe atingir. Então você pensa, materializa, cria aquela ideia, você direciona para aquilo que você quer, para os seus desejos. E com isso você estabelece sintonia e vai receber tudo de volta também. Quando benigno e edificante, quando o pensamento é benigno e edificante, ajusta-se às leis que nos regem, criando harmonia e felicidade. Todavia, quando desequilibrado e deprimente, estabelece aflição e ruína. E nós vimos o que é um pensamento desequilibrado, um pensamento deprimente, principalmente nesse caso. Aqui, autoobsessão. É acúmulo de formas, pensamentos negativos do próprio indivíduo. Então, você obsidia a si próprio. Aqui, o caso do investigador de polícia, que está lá no livro Libertação. Interessantíssimo vocês lerem depois esse caso do investigador de polícia. Só um resumo rápido. O que foi que aconteceu? Ele era investigador, prendia as vítimas, descobria, e ele batia, torturava, maltratava, quer dizer, cometia as maiores atrocidades durante o período que ele foi investigador ou detentor daquela posição de mando. Então, vocês imaginem quantas pessoas vivenciaram ou vivenciam na atualidade essa posição e o que é que estão, se não já estão passando, o que irão passar no futuro. Cada pensamento de indignação das vítimas passou a circular-lhe na atmosfera psíquica, esperando o ensejo de se fazer sentir. Cada pessoa que ele maltratava, que se revoltava contra ele, a forma de pensamento era direcionada e ficou em volta desse investigador, esperando como um abutre, um leão na presa, esperando a presa para dar o bote. Olha o que foi que aconteceu. Na intimidade dos primeiros sintomas de senectude corporal, quer dizer, enquanto ele era jovem, no vigor da força física, que achava que estava fazendo o correto, como muitas pessoas hoje cometem atrocidades e pensam que estão certo, ele conseguia criar uma pseudo-proteção mental. Porém, foi ficando velho, chegou a senectude, aí diminui as resistências psicofísicas. Aí, o remorso abriu-lhe grande brecha na fortaleza em que ele se fechava. Porque tudo que nós pensamos, falamos, agimos, vão ficando arquivado na nossa mente. E chega um momento que volta. Então veio o momento da cobrança, porque as leis divinas, nós já falamos, estão escritas onde? Pergunta 621 do Livro dos Espíritos, na consciência do homem. Quando essas leis desabrocham, aí vem a cobrança do próprio indivíduo, veio aí o remorso, cobrando a atitude. O remorso era o que precisava para abrir a brecha. E essas formas de pensamento que estavam, entre aspas, sobrevoando sua volta, passaram a influenciar. É um caso de auto-obsessão. Vai vir para a casa espírita e não é caso de influência espiritual. É problema espiritual, mas é do próprio espírito, é anímico. A auto-obsessão consequente dos seus próprios desequilíbrios. O tratamento é o mesmo, e talvez mais difícil,
Porque quando a influência é obsessiva de outro espírito, você muitas vezes afasta a influência externa e abre uma trégua para você se recompor. Mas aqui não, aqui o indivíduo tem que procurar se recompor para modificar sua estrutura íntima. Então, olha, as forças acumuladas dos pensamentos destrutivos que provocou para si mesmo, através da conduta refletida que se entregou levianamente, libertadas de súbito, pela aflição e pelo medo, quebraram-lhe a fantasiosa resistência orgânica. Aí, quebrou a barreira, vieram as doenças, vieram as desarmonias. Aí, olha, um outro caso interessantíssimo, que é do escritor das criações mentais, foi aquele que fez a pergunta inicial, André Luiz. Só para vocês terem uma ideia do que é os reflexos de tudo aquilo que nós falamos e escrevemos, ó. O que é que ele disse? Ele falou para André, olha, quando não sou atribulado por mulheres e homens que se afirmam prejudicados pelas ideias que lhes infundi, na romagem carnal, certas formas estranhas me aspoquentam o mundo interior, como se vivesse incrustada na minha própria imaginação. Por isso que ele ficou louco. O que é o pensamento? Porque ele estava sendo perseguido por essas formas. E que formas eram essas? Ó, são imagens vivas de tudo que o meu pensamento e minha mão de escritor criaram para anestesiar a dignidade de meus semelhantes. Investem contra mim, apulpam-me, vergastam-me o brio, como se fossem filhos rebelados contra um pai criminoso. Olha só, gente, em resumo, tudo que esse escritor escreveu, os personagens, as imagens, as ideias, as criações que ele colocou na sua obra, hoje no plano espiritual estavam se voltando contra ele. O pior, alimentados e fortalecidos pelos leitores. Então veja a responsabilidade da pessoa que escreve, que publica um livro, que produz um filme, que joga isso no mercado, que elabora uma revista, e o conteúdo de lixo escrito que a gente vê aí na mídia e nos jornais e nas bancas, é da gente parar um pouco, orar por essas pessoas e por esses escritores, porque eles não sabem o que os aguardam mais na frente. Todos os personagens que as pessoas criam nos seus livros podem se transformar em verdugos contra si próprio. Então estamos finalizando. A persistência de personalidade anterior, fixação mental. Aqui outro caso, nós vamos pular um caso da senhora assassinada, que aqui não dá para a gente comentar. Nós já estamos, é outro tipo de obsessão anímica, mas só para quem quiser conhecer está lá, ó, nos domínios da mediunidade, capítulo 22, vejam esse caso que vocês vão achar interessantíssimos, para chegar na nossa finalização. Por isso, ó, que Jesus falava, o pensamento reto é que promove a harmonia mente e corpo. Ó. Por isso que ele disse, ó, eis que já estáis são. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Ou seja, induzindo a cada um de nós a vivência dos princípios morais que ele estabeleceu para querermos pensamento reto e o pensamento, a harmonia mente e corpo. Estamos passando aqui apenas para dizer que o que eleva a frequência vibratória do pensamento é o amor desinteressado. E ninguém falou melhor de amor do que Jesus. E esse escritor, Bernie Siegel, ele diz que o amor incondicional, olha, é o mais potente estimulante do sistema imunológico para fortalecer aquelas nossas defesas. Porque, em verdade, o amor é que nos cura. E Gúbio, no livro Libertação, diz, olha, nunca te esqueças de que o amor vence o ódio e de que o bem aniquila todo o mal. E Jesus, ninguém falou melhor de amor do que Jesus. Quando ele recomendou-nos amarmos como irmãos e amar o próximo como a si mesmo, ele estabeleceu um roteiro, um padrão de comportamento moral para que o indivíduo possa fortalecer as suas defesas psíquicas
e orgânicas e conquistar a saúde integral e o equilíbrio moral. Portanto, as lições de amor que Jesus deixou no Evangelho ainda e sempre continuarão insuperáveis e como o roteiro mais seguro para que cada um de nós possa conquistar a harmonia, o equilíbrio e a felicidade, vencendo os inimigos íntimos incrustados na fortaleza interior que nós trazemos ainda como reflexo da nossa inferioridade. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos fortaleça e que possamos ser persistentes nesta luta incansável contra as nossas próprias imperfeições. Um beijo para todos e que Deus nos fortaleça.